Olá, pessoal! Nossa aula de hoje vai ser uma correção dos exercícios anteriores, tá? Da aula passada, onde a gente falou sobre circuitos elétricos e associação de resistores. Bom, o primeiro circuito aqui, a gente tem um circuito, quando a corrente elétrica começa aqui do ponto A e ele chega nesse ramo aqui, ele tem um nó, porque ela se divide em duas partes, tá? Se ela se divide, a gente sabe que esse circuito aqui é paralelo. Como é que a gente faz um circuito paralelo? A gente sabe que a resistência equivalente, né, o inverso dela é igual ao somatório do inverso das duas resistências, que nesse caso aqui são de 2 ohms, tá? Você pode fazer dessa maneira, lembrando que nesse caso aqui, os resistores eles têm a mesma intensidade, logo aqui vai gerar uma adição de frações com o mesmo denominador. Nesse caso aqui, daria a seguinte situação, que 1 sobre REC vai me dar, repete a base, né, que no caso aqui é o 2, e somos numeradores, né, do denominador é igual, então você repete o denominador e somos numeradores, que dá 2. Bom, fazendo aqui, galera, nessa situação a gente vê que eu não quero saber quanto que é 1 sobre REC, eu quero saber quanto que é REC, eles estão daqui em cima. Então, eu vou fazer o produto dos meios pelos extremos. Então, a gente vai ter que 2 REC é igual a 2 vezes 1, né, que dá 2. Logo, REC vai dar 2 sobre 2, que vai me dar 1 ohm. Ok, essa é uma maneira da gente fazer, mas a gente pode fazer por aquela regrinha que eu falei também do macete, do produto pela soma, né? Então, olha só, o produto pela soma ficaria bem tranquilo fazer. Produto pela soma. Então, ó, produto seria 2 vezes 2 sobre 2 mais 2. Vai dar o mesmo resultado. 2 vezes 2, 4. 2 mais 2, 4. Então, 4 sobre 4 dá 1 ohm. Isso aqui a gente está comprovando que de uma maneira dá correto ou de outra, tanto faz. Você pode fazer dessa primeira forma ou fazer dessa segunda forma, que é a maneira que você achar melhor, tá bom? Na nossa letra B, a gente tem novamente o circuito paralelo. Ó. Quando chegou nesse ramo aqui, a corrente ela tem 3 caminhos, logo ela tem 3 resistores em paralelo. Nessa situação, o que a gente pode fazer? Eu aconselho vocês fazerem pelo macete, tá? Do produto pela soma, vocês podem fazer, só que sempre é feito de 2 em 2 resistores. Eu nunca posso fazer 3 juntos, tá? Então, vou fazer esses dois aqui primeiro. Produto pela soma a gente já tinha feito aqui em cima, ó. 2 vezes 2 e 2 mais 2, que dá 4 sobre 4, que dá 1. Então, a resistência equivalente entre esses dois resistores daqui de cima, a gente sabe que eu posso substituir por um só de 1 ohm, certo? E aí, como é que daria isso? Bom, feito isso, eu teria aqui um resistor de 1 ohm na parte superior, que é o equivalente a esses dois juntos, né, em paralelo. Então, eu teria 1 ohm. E esse resistor daqui de baixo, que é o de 2 ohms, que eu ainda não mexi com ele, tá bom? Então, olha só, fazendo aqui o produto pela soma dos dois, então eu vou ter que a resistência equivalente, nesse caso aqui vai ser 1 vezes 2, 1 mais 2. 1 vezes 2 dá 2. E 1 mais 2 dá 3. Então, dá 2/3 de ohms. Tá ok? Bom, resolvendo aqui a próxima situação, se você fez esse primeiro, ele vai te auxiliar a fazer todos os outros, tá? Porque, por exemplo, sempre todos eles são de 2 ohms, então auxiliam a resolução. Ó, 2 ohms em paralelo com 2 ohms, a gente já viu que esse carinha aqui vale 1 ohm, correto? De acordo com isso que a gente viu aqui na letra A. Então, a gente viu que como resposta, 2 resistores em paralelos de mesmo valor, tendo 2 ohms de resistência, dá 1 ohm o resistor equivalente, né? Então, a gente viu isso aqui. Bom, se esses dois podem ser substituídos por um só, de 1 ohm, então esse circuito simplificado ficaria aqui, ó. 1 ohm para esse primeiro ramo. Esse segundo resistor aqui, aliás, esse terceiro resistor aqui, eu não resolvi ele, então eu vou colocar ele aqui, ó. Esse circuitinho aqui, então, agora me deu uma coisa que está em série, porque, ó, a corrente elétrica, se passasse por aqui, ela teria um caminho só. Logo, resistores em série, a gente sabe que a resistência equivalente é só fazer o quê? Somar.
1 mais 2, eu vou ter um resistor equivalente final de 3 ohms. Esses dois podem ser substituídos por um só. E por fim, eu vou ter aqui, na letra D, 2 resistores em série que vão ficar depois em paralelo com esse daqui. Bom, esses 2 resistores em série, como eles têm somente um caminho aqui, né, de passagem, é só somá-los. Então, 2 mais 2 vai me dar um resistor de 4 ohms, certo? Agora eu vou ter esse circuito assim, ó, dessa maneira. Ó, 4 ohms, que seria o equivalente a esses dois daqui de cima, mais um de 2 ohms, que é o daqui de baixo, que eu ainda não concluí, certo? Que eu ainda não realizei a operação com ele, tá? Então, eu passei ele para cá. Agora, eu tenho um circuito que vai ter 4 ohms com 2 ohms. Então, eu tenho um paralelo aqui, ó, porque eu tenho 2 ramos, certo? Que eu posso fazer o quê? Ou eu faço aquela regrinha do invertido, tá? Que é, por exemplo, aqui, eu vou fazer as duas situações para vocês verem. Mas não precisa fazer as duas, tá? Você faça aquela que você achar melhor. Você pode fazer 1 sobre REC é igual a 1 sobre 4 mais 1 sobre 2. Nesse caso aqui, eu tenho duas frações que não têm o mesmo denominador. Então, eu tenho que tirar o MMC entre elas, que na verdade é o 4. Então, 1 sobre REC é igual a 1 quarto mais... é igual a denominador 4 aqui embaixo. E aí, eu vou pensar, bom, para o denominador dessa aqui de baixo virar 4, o numerador tem que ser quanto? 1, né? Porque, na verdade, pessoal, como eu não alterei nada aqui dessa fração no denominador, ela é a mesma, então eu só repetir. Esse daqui, para que ele vire o denominador 4, eu tive que multiplicar aqui por 2, né? Então, para não alterar o valor dessa fração aqui, eu tenho que multiplicar em cima por 2 também. Essa vai ser a minha nova fração aqui, que a gente chama de fração equivalente, tá bom? 1 vezes 2 dá 2. Então, agora, ó, eu coloquei tudo no mesmo denominador. Agora ficou mole para mim. Porque para somar frações com o mesmo denominador, o que eu faço? Eu repito o denominador e somo os numeradores. 1 mais 2 vai me dar 3, ok? Então, pessoal, aqui, na verdade... Pronto. Aqui, na verdade, eu vou ter que 1 sobre REC é igual a 3 quartos. Mas eu não quero saber quanto que é 1 sobre REC. Eu quero saber quanto que é REC. Então, o que a gente vai fazer? Produto dos meios pelos extremos. 3 REC é igual a 4, porque é 4 vezes 1. Então, eu vou ter que REC é igual a 4 terços de ohms. Bom, eu particularmente acho esse método aqui bem trabalhoso, tá? Vou fazer pela regra do produto pela soma. Produto dividido pela soma. Então, vamos lá. Quem é o produto? O produto é 4 vezes 2. Quem é a soma? 4 mais 2. 4 vezes 2 vai me dar 8. Soma aqui dá 6. Ué, mas deu diferente, professora, porque aqui deu 4 terços e aqui deu 8 sextos. Porque é essa fração que eu vou precisar simplificar. Como ambos os valores são pares, eu posso simplificar por 2. 8 dividido por 2, 4. 6 dividido por 2, 3. Logo, ó, achamos o mesmo valor. Bom, espero que tenha ficado claro para vocês, meus amores. E eu vou estar anexando mais alguns exercícios aí para que vocês possam tentar se superar aí, tá? Porque parece ser difícil, mas não é, tá bom? Beijo bem grande, fiquem com Deus. Vou anexar a foto também, tá bom? Beijão!